Boa noite. Boa noite. Ministro da Justiça determina que a Polícia Federal investigue a divulgação nas redes sociais das informações pessoais do presidente Jair Bolsonaro. Os filhos do presidente, 2 ministros, um deputado estadual e um empresário também tiveram os dados vazados. E você vai ver também. Operação no Rio de Janeiro prende suspeitos de integrar milícia que atua na zona oeste da cidade. Entre eles, 3 PMs. Crise do novo coronavírus pode provocar aumentos de até 50% nos preços das passagens aéreas na América do Sul. A polícia do Rio de Janeiro já identificou os agressores de uma médica que foi espancada depois de reclamar de uma festa no último sábado. Ferida e com dificuldades de locomoção, a médica Ticiana Azambuja está com medo de voltar para casa. Imagens feitas por um vizinho mostram o momento em que a médica era agredida no Grajaú, zona norte do Rio de Janeiro. Ticiana, que trabalha na linha de frente do combate ao coronavírus, queria descansar porque assumiria um plantão. Mas, segundo ela, uma festa na casa ao lado, com aglomeração e som alto, não permitia. Depois de muito reclamar, ela disse que quebrou o vidro do carro de um dos participantes do evento. O homem reagiu. Outras pessoas que estavam na festa se envolveram na confusão. A médica levou socos e pontapés e chegou a desmaiar. Foi muito traumático. Envolveu enforcamento, machucaram minha perna, machucaram as minhas mãos, mas eu queria falar para todo mundo que no momento eu estou bem, não estou mais em casa. Desde que eu fiz a denúncia, na primeira noite depois da agressão, eu cheguei a ter coragem de dormir na minha casa. Mas depois que eu fiz a denúncia no Facebook e a denúncia tomou proporções gigantescas, graças a Deus, eu fui ouvida. Mas eu fiquei com medo de voltar para minha casa. Ticiana sofreu fratura no joelho e lesões nas 2 mãos, que foram pisoteadas. Ela conta que em outras ocasiões ligou para a polícia para reclamar que os mesmos vizinhos promoviam festas em meio ao decreto de isolamento social. Mas nada foi feito. A polícia diz que recebeu no mês de maio 8 denúncias de aglomeração em festa particular na rua onde o caso aconteceu, mas que somente no último sábado policiais atuaram para suspender o evento. A festa, chamada de Baile do Covid-19, tinha até copo temático. Uma arma desenhada chama a atenção. Pelas imagens, a polícia já identificou 5 suspeitos. Um deles é o policial militar Luiz Eduardo Salgueiro, dono do carro que teve o vidro quebrado. Vamos apurar os autores, identificar os autores, verificar o tipo penal, que pode ser lesão corporal, desde uma simples até uma gravíssima, como também, se a circunstância do fato assim determinar, pode até haver uma tentativa de homicídio. Quem for identificado será responsabilizado. Desde que foi agredida, Ticiana não vê o filho de 2 anos. O menino foi para a casa do pai. Não sei ainda se vou me mudar. Provavelmente eu devo me mudar, mas ainda estou avaliando. Vai ser muito, muito triste me mudar da minha casinha que eu montei com tanto gosto, com tanto carinho, que eu tenho tantas lembranças boas de lá. Mas vai ser o mais prudente no momento. Talvez eu tenha mexido num vespeiro grande. Eu não posso também ser ingênuo e achar que nada vai acontecer. Em São Paulo, 4 homens tentaram roubar um banco na Zona Oeste. 2 criminosos foram mortos e um policial acabou ferido. O alvo da quadrilha foi essa agência bancária, que fica em uma área comercial no bairro da Lapa, Zona Oeste de São Paulo. 4 bandidos invadiram a agência e renderam 3 funcionários. Na ação, o alarme do banco disparou. Quando os policiais chegaram, houve troca de tiros. No confronto, um PM foi ferido na cabeça e foi levado ao hospital. Os caras estavam do lado de cá, já trocando tiro com a polícia. Uns correram para o lado, outros entraram numa van branca e daqui, do jeito que estava aqui, já saíram vazados daqui, né? E aí começou um tiroteio monstro. Depois não sei o que aconteceu, começou a chover de polícia aqui, muito tiro, muito tiro. Os policiais da Rota, o grupo de elite da PM paulista, cercaram a região. Os bandidos que estavam no banco tentaram fugir acessando aquele prédio. 2 foram baleados na troca de tiros com a polícia e um morreu lá dentro. Um terceiro, que carregava dinheiro e munição, foi preso. Já o 4º bandido conseguiu escapar pelos fundos, invadiu uma ótica e fez uma pessoa refém. O Grupo de Ações Táticas Especiais da PM participou das negociações. Foram quase 2 horas até que o bandido liberou o refém e se entregou. Houve 1h30 de negociação, uma difícil
negociação, para convencimento. Ele estava muito nervoso, todo o tempo com o fuzil próximo à vítima, chegava a apontar para a vítima. Depois de 1h30, com a presença de um advogado, nossas equipes conseguiram convencê-lo a se entregar e ele foi preso. Uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu 15 suspeitos de fazerem parte de uma milícia que atua em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. Entre eles, 3 policiais militares. Mais de 100 policiais civis participaram da operação na comunidade do Tirol, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. O objetivo era cumprir 35 mandados de busca e apreensão e 24 de prisão, sendo 4 deles contra policiais militares. Entre os presos está o PM Rafael Gomes. De acordo com as investigações, ele é o principal suspeito do esquema de agiotagem da quadrilha. Cada um era responsável por um setor, sendo que um policial era responsável por apreender armas no exercício da sua função e depois vendê-la para a milícia. O outro era responsável pela corrupção, ou seja, ele solicitava vantagem devida para deixar de reprimir aquelas atividades, e o Andinho era o chefe administrando toda essa organização criminosa. As investigações contra o grupo começaram em março do ano passado, após o assassinato do então líder da milícia, Sérgio Luiz de Oliveira, conhecido como Serginho. Com a apreensão do celular dele, a Polícia Civil identificou os outros integrantes da quadrilha e as atividades que eles exerciam. Segundo o Ministério Público, o grupo praticava crimes como homicídio, extorsão, porte de arma de fogo, venda ilegal de botijões de gás, além de desviar o sinal de internet e TV a cabo e ameaçar moradores e comerciantes da região. De uns tempos para cá, eles vêm cometendo também crimes ambientais. Extração mineral, extração de terra, extração de areia, inclusive extração de água, captação de água para venda junto das comunidades. Os suspeitos vão responder pelo crime de organização criminosa. Esse tipo de agente público que ainda insiste em participar dessas organizações criminosas, eles podem ficar cientes que nós não vamos deixar isso de lado. Se for agente público que estiver envolvido com esse tipo de criminalidade ou não, eles serão identificados e presos. E a cidade do Rio de Janeiro passou hoje pelo primeiro dia de reabertura gradual do comércio e da autorização de prática de atividades não essenciais. Essa flexibilização vai ser dividida em 6 etapas. Cada uma vai ter uma duração de 15 dias. Se a pandemia voltar a crescer de maneira fora de controle, aí as medidas podem ser revistas. As ações da Prefeitura estão sendo alinhadas com o governo do estado. Os moradores da capital fluminense voltaram a praticar atividades esportivas nos calçadões e em centros de treinamento, além de atividade individual no mar. As lojas de móveis, decoração e concessionárias de automóveis também puderam voltar a funcionar hoje. Nessa primeira fase, ainda estão proibidas as saunas, as piscinas e as atividades na areia da praia. Essa é a primeira das 6 etapas do plano de retomada econômica elaborado pela Prefeitura do Rio. Pela previsão, a abertura total da cidade será em agosto. No mesmo dia em que a capital começou a reabrir o comércio e passou a permitir atividades de lazer e esportes, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, prorrogou as medidas de isolamento até a sexta-feira. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial e determina que somente os serviços essenciais permaneçam funcionando, seguindo as medidas de segurança. A recomendação do Poder Estadual é de que a população não frequente praias, lagoas, rios, piscinas públicas e clubes. Nos próximos dias, o governo vai acompanhar o mapa de incidência de evolução da Covid-19 no estado para começar a definir um cronograma de flexibilização gradual. O governo de Pernambuco divulgou hoje o plano para a reabertura de várias atividades econômicas no estado. O plano de reabertura gradual contempla 32 atividades econômicas. Nesta semana, podem funcionar apenas no sistema delivery, as compras no varejo, nos shoppings, no comércio atacadista e nas praças de alimentação. Na próxima segunda-feira, a construção civil e o comércio atacadista podem funcionar com metade dos colaboradores e no horário das 9 da manhã
às 6 da noite. No dia 15 de junho, serão liberados os serviços de estética, comércio e eventos e os treinos de futebol profissional, mas com restrições e protocolos específicos de segurança. O plano terá 11 semanas e foi estruturado levando em consideração os riscos para a saúde diante da pandemia, como explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. Esse faseamento das etapas foi estruturado analisando todas as atividades econômicas do Estado, levando em consideração os riscos para a saúde, riscos médio, baixo e alto, mas também a relevância, a essencialidade, a importância econômica de geração de empregos, para que a gente pudesse, dentro dessa matriz, a gente poder estar estabelecendo cargas de entrada, de forma que a gente possa voltar a ter atividade econômica, geração de emprego, mas com muita responsabilidade na área da saúde. As autoridades estaduais vão continuar monitorando semanalmente a curva de contágio do novo coronavírus. A depender dos números, podem modificar esse calendário de reabertura gradual. Do Recife, Caroline Fernandes para o Rede TV News. O primeiro hospital de campanha montado em Fortaleza atingiu a marca de 1.000 atendimentos. As informações com o Emerson Tchalian. O hospital provisório completou 45 dias de funcionamento. Instalado no gramado do estádio Presidente Vargas, a unidade de campanha recebeu o primeiro paciente no dia 18 de abril. O hospital tem 226 leitos de enfermaria para pacientes de baixa e média complexidade. Hoje, o governo do estado divulgou que, em parceria com a prefeitura e com a Federação das Indústrias, vai iniciar a testagem em massa de Covid-19. Serão quase 10.000 testes em moradores de diferentes bairros da capital. De Fortaleza, Emerson Tchalian para o Rede TV News. Vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. O assassinato de um homem negro por um policial nos Estados Unidos e a violência desencadeada pelo episódio estão dominando as manchetes do mundo inteiro. E isso aumenta o volume do debate sobre o racismo. Infelizmente, a visão de que o aprimoramento dos transportes e comunicações, inclusive a internet, seria um veículo de redução de ódios raciais em todos os continentes, falhou. Pelo contrário, os fatos mostram que nada melhorou. O racismo tem se agravado e muito. Repetem-se ataques contra negros, o antissemitismo se acentua em países tidos como cultos e civilizados, a islamofobia é difundida nos 5 continentes e orientais são alvos de preconceito, além de homofobia persistir. Pensar que o Brasil está fora desse quadro é um enorme auto-engano. O racismo brasileiro é subterrâneo, silencioso, mas tão grave como o resto do planeta. As estatísticas sobre emprego, renda e violência policial servem de modelo. Cabe à sociedade, a cada um de nós, combater essa monstruosidade. Por isso, asfixie o racismo que existe dentro de você. A família de um brasileiro que ficou tetraplégico depois de sofrer um acidente nas Filipinas pede doações para o tratamento médico dele. O hospital da cidade, onde ele está internado, não tem os recursos e a transferência para a capital, Manila, custa cerca de R$400 mil. Neste vídeo, a mãe do mineiro Rafael Ribeiro dos Santos aparece ao lado do filho e fala do drama da família. Ficou 3 meses internado na unidade intensiva e agora está em casa, porque realmente o hospital é horrível, não tem condições de ficar lá internado. Eu estou fazendo esse vídeo para pedir ajuda. Eu estou desesperada, porque na verdade ele precisa de um hospital, ele precisa estar internado.
porque ele está com vários problemas. Rafael ficou tetraplégico há 5 meses após sofrer um acidente de moto na cidade de Dumaguete, nas Filipinas, onde mora com a mulher e a filha. A mãe dele chegou a vender a casa em Belo Horizonte para pagar as despesas médicas, mas o dinheiro não foi suficiente. Nós tentamos com a Embaixada do Brasil, tentamos com o governo filipino, tentamos com o governo brasileiro e não tivemos resposta ainda. Então a nossa única solução é conseguir transferir o Rafael para Manilha, que é a capital das Filipinas, e lá ele terá um recurso para o tratamento da saúde dele. Pelos cálculos da família, a transferência vai custar cerca de R$400 mil, 50 mil para o transporte e 350 mil para o tratamento. O Rafael tem uma lesão na medula e está muito debilitado. O governo brasileiro ainda não se pronunciou sobre o caso. Uma campanha na internet chamada Ajude Rafael Ribeiro tenta levantar o dinheiro. As doações podem ser feitas por meio de uma vaquinha virtual. Acredito que todos poderão contribuir. Quem puder contribuir financeiramente será muito bem-vindo. E quem não puder, divulgue o Instagram, divulgue o Facebook, porque quanto mais visibilidade a gente tiver, maior a chance do nosso sucesso. A gente precisa muito disso e rápido, porque o Rafael não tem muita chance de continuar vivo se ele continuar nessa condição. E tem novidade na tela da Rede TV, é o Rede TV Plus, que garante muita interação e a chance de ganhar prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV. Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. O presidente Jair Bolsonaro disse que o vazamento de informações pessoais são claras tentativas de intimidação. Ele e os filhos, ministros do governo, tiveram os dados pessoais vazados numa rede social. A Polícia Federal vai investigar a ação dos hackers. O vazamento ocorreu na noite de ontem, num perfil do Twitter que se diz o representante brasileiro do Anonymous, um grupo de hackers criado em 2003 com o objetivo de publicar informações sigilosas sobre governos, pessoas públicas e empresas. Além de dados que seriam do presidente Jair Bolsonaro, também foram divulgadas informações sobre os filhos dele, o deputado federal Eduardo, o senador Flávio e o vereador Carlos Bolsonaro. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, e a ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e apoiadores do presidente, como o deputado estadual por São Paulo, Douglas Garcia, e o empresário Luciano Hang, também foram alvo dos hackers. Entre os dados divulgados estavam números de documentos pessoais, endereço, telefone e patrimônio deles e de parentes. Pelas redes sociais, o presidente disse que se trata de clara intimidação e que as medidas legais estão em andamento para que os crimes não passem impunes. Flávio Bolsonaro afirmou que marginais que são contra o governo continuam cometendo crimes e ressaltou que é preciso cumprir a lei que já existe. Já Eduardo disse que ficará à disposição da Polícia Federal para colaborar com a investigação do ato criminoso que teve como objetivo intimidá-los. Logo depois do vazamento, as publicações foram apagadas e a conta foi banida pelo Twitter por violar as regras da rede social. O ministro da Justiça, André Mendonça, ordenou que a Polícia Federal investigue a ação dos hackers, que podem ter violado o Código Penal, a Lei de Segurança Nacional e a Lei das Organizações Criminosas. A PF também deve continuar trabalhando nas investigações de uma suposta tentativa de interferência de Bolsonaro na corporação. A própria Polícia Federal pediu a prorrogação da investigação por mais 30 dias e teve o parecer favorável do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Agora, o relator do caso, o ministro Celso de Mello, vai decidir sobre a prorrogação. Uma das diligências que a Polícia Federal ainda pretende fazer é colher o depoimento do próprio presidente Jair Bolsonaro. A apreensão dos celulares dele e de Carlos Bolsonaro para a coleta de provas foi negada pelo ministro Celso de Mello. O pedido de apreensão dos equipamentos havia sido feito pelo Partido Verde, PDT e PSB. O ministro entendeu que as legendas não podem interferir no inquérito, portanto, não deveriam ter feito a solicitação. Com a negativa do magistrado, o pedido foi arquivado. E agora vamos ao quadro É Política com Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro, Mariana. Foi prudente a decisão do Senado de adiar a votação do projeto de lei das fake news. O assunto gerou muita polêmica nas redes sociais nos últimos dias e não foi à toa.
Muita gente apontava o texto como uma ameaça à liberdade de expressão. Com a proliferação da desinformação e das notícias falsas durante a pandemia de coronavírus, esse projeto ganhou tração e velocidade. Foram poucas semanas para audiências públicas e discussões, um período considerado exíguo por especialistas para um texto de tamanha importância. A pior parte já havia sido retirada, que era a que obrigava as plataformas, Twitter, Facebook, a checar se o conteúdo era falso ou verdadeiro. Mesmo assim, segundo o professor da Universidade Mackenzie, Diogo Reis, cofundador do Instituto de Liberdade Digital, a versão apresentada hoje cedo no Senado ainda era extremamente autoritária, já que conferia ao Estado e às plataformas um controle enorme sobre o conteúdo produzido por terceiros, isso é, por todos nós, pela sociedade. Instituía também uma espécie de agência para controlar, fiscalizar as plataformas, o que não existe em nenhum lugar do mundo, e ainda obrigava as plataformas a certificarem a autenticidade das contas. Segundo Diogo Reis, seriam necessários apresentar mais documentos para abrir uma conta numa rede social do que para comprar um celular, por exemplo. Uma outra nota importante, já que estamos falando de fake news, o relator do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, encontrou-se ontem à tarde em São Paulo com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. A conversa entre os dois, segundo fontes, que está sendo guardada a 7 chaves, aliás, foi muito boa. Os dois se dão bem, se conhecem desde 2016, nas Olimpíadas, quando Fernando Azevedo e Silva comandavam os Jogos e Alexandre de Moraes era ministro da Justiça. É importante que haja esse diálogo entre representantes do governo e do Supremo, mesmo que nos bastidores, no momento de tensão entre os dois poderes. O estado de São Paulo ampliou a capacidade hospitalar para atender pacientes com a Covid-19. Apesar do número crescente de casos, os óbitos diminuíram nas últimas semanas. A taxa de ocupação nos leitos de UTI está em 85,3% no estado de São Paulo, número ainda acima do recomendado pelo governo para a reabertura dos serviços não essenciais, que é abaixo de 80%. A capital atingiu essa marca. Hoje está com 73,5%, na fase de controle, com possibilidade de retomar gradualmente o comércio, shoppings, escritórios, concessionárias e atividades imobiliárias. A maior parte permanece no vermelho do mapa, por registrar índices ainda indesejáveis de evolução da pandemia e capacidade hospitalar. Os critérios são avaliados semanalmente. Para este mês, a Secretaria de Saúde aponta a possibilidade de expansão do número de leitos para mais 1.604, totalizando 6.297 para casos de Covid-19 em todo o estado. Hoje foram encaminhados 97 respiradores para regiões que estão na fase 1 do Plano São Paulo de retomada das atividades econômicas, que, portanto, permanecem em alerta máximo, sem a permissão de flexibilização da quarentena, que incluem a região metropolitana e a Baixada Santista. A taxa de isolamento no estado ficou em 47% ontem. Na cidade de São Paulo, foi de 49%. Segundo o Comitê de Saúde, os números de casos vão continuar crescendo porque a testagem foi ampliada no estado. São cerca de 8.500 testes diários. Por outro lado, as internações estão estáveis em algumas regiões e o número de óbitos caiu. Os locais que têm maior densidade populacional, por óbvio, seriam os locais onde nós teríamos a maior evolução da doença. E São Paulo durante um bom tempo, ficou sendo o local onde nós tivemos o maior número de casos absolutos, mas também era o maior número de casos relativos à população, quando nós calculávamos o número de casos por 100 mil habitantes, depois passamos a calcular sobre 1 milhão de habitantes. O comitê considera que, com a reabertura próxima nos municípios que estão nas fases 2 e 3, pode haver uma nova onda de transmissão e que retroceder será o caminho se necessário. Profissionais de saúde de todo o mundo enfrentam o desafio de descobrir tratamentos mais eficazes para a Covid-19. Em Minas Gerais, pesquisadores do Hemocentro receberam autorização para iniciar um estudo com o plasma do sangue de pacientes que tiveram a doença e se recuperaram.
Os pesquisadores do Hemocentro do Estado estudam uma alternativa de tratamento que pode encurtar o tempo de recuperação e internação dos pacientes contaminados pelo novo coronavírus. O estudo vai ser feito a partir do sangue de homens que já estão curados da Covid-19. A ideia é usar o plasma que contém os anticorpos como uma espécie de remédio para quem ainda está internado. As pessoas que se curaram da infecção pelo Covid, elas tenham no seu plasma, que é a parte líquida do sangue, uma quantidade grande, significativa de anticorpos capazes de neutralizar esse vírus. Então, na ausência de um tratamento mais efetivo, essa pode ser uma boa alternativa para reduzir a gravidade dos quadros daqueles pacientes internados. Para realizar os testes, é necessário pelo menos 30 doadores. O médico Florentino Fernandes é o primeiro voluntário. Ele testou positivo para a Covid-19 em março, depois de atender uma paciente que estava com a doença. Hoje ele está curado e sem nenhum sintoma. Eu não sabia se no outro dia eu ia acordar bem, se eu iria para o CTI, se a minha respiração precisaria de uma intubação. Então, esse período me fez refletir muito sobre todos esses temas de solidariedade, de ajuda, de responsabilidade social. Então, eu me sinto assim, extremamente feliz de estar podendo participar desse projeto. Os voluntários precisam ter entre 18 e 60 anos e não apresentarem mais sintomas da doença há pelo menos 14 dias. O processo leva cerca de 90 minutos, sendo que o plasma de um único doador pode tratar de 2 a 3 pacientes. Que a gente possa contribuir para poupar os leitos, né, de UTI para casos mais graves. E isso é importante, então, que as pessoas venham. Com a queda no número de passageiros e com as novas exigências de distanciamento social trazidas pela pandemia da Covid-19, as empresas aéreas já esperam um aumento nos custos operacionais, o que deve aumentar também o preço das passagens. A abertura de fronteiras é a retomada das viagens. Aos poucos, alguns países começam a liberar os voos domésticos e internacionais, mas agora diante de uma nova realidade. Quem precisou remarcar os voos já sentiu diferença no bolso e os impactos econômicos do coronavírus. A tendência agora é que os próximos embarques aéreos fiquem cada vez mais caros. Na verdade, cancelou meu voo 2 vezes, né? Era uma taxa. E agora na remarcação dela já aumentou um pouco. Então, o valor mais ou menos que eu estou pagando foi 3.900 para ir para Portugal. E no começo da primeira, antes de cancelar, estava 3.300 mais ou menos, né? Segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo, o distanciamento social deve provocar um desequilíbrio na ocupação dos assentos, que pode variar de 30% a 50%. Como uma estratégia de sobrevivência, as empresas devem repassar o aumento de custos aos passageiros. A estimativa é que as passagens aéreas sofram um aumento entre 43% e 54% em relação aos preços praticados no ano passado. Na América Latina, os valores podem subir até 50%. Na Ásia, 45%. América do Norte, 43% e 49% para a Europa. Com o aumento nos preços, reclamações contra empresas aéreas estão entre as principais demandas do Procon de São Paulo, que faz um alerta. Se o valor cobrado pelas passagens for abusivo, o consumidor deve denunciar e exigir os direitos. Nesse momento, o Procon trabalha com mais de 10 mil processos dos mais variados assuntos, concentrados das passagens aéreas no setor de turismo. Nesse momento, as empresas estão na sua fase de manifestação. Então, elas foram notificadas para responder, responderam. Agora é o momento de nós analisarmos. Se a resposta não for convincente, o consumidor não estiver satisfeito, sim, pode-se haver um processo fiscalizatório e, ao final, uma multa bem pesada. O aumento nos preços chega em um momento crítico para as empresas aéreas. Segundo a Associação de Transporte Aéreo, a dívida global do setor chegará a 550 bilhões de dólares até o fim do ano. No Brasil, em abril desse ano, a procura por voos domésticos e a demanda por assentos caíram mais de 90% em relação a 2019. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, esse é o pior resultado em 20 anos.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco os últimos dados do coronavírus no Brasil. Mais de 220 mil pessoas já se recuperaram da doença. Pouco mais de 300 mil permanecem em acompanhamento. Até agora, foram registradas 31.199 mortes no país. São Paulo é o estado com o maior número de casos, seguido por Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Pará. O governo autorizou o reajuste de até 5,2% nos preços dos medicamentos. A decisão veio 2 meses depois de uma outra resolução acordada entre o próprio governo e a indústria farmacêutica que suspendia o aumento dos remédios por 60 dias por causa da pandemia do novo coronavírus e dos efeitos econômicos causados pela doença. O teto do aumento autorizado para este ano é maior que o do ano passado, que foi de 4,3%. De acordo com o texto publicado no Diário Oficial da União, as empresas já podem aplicar a medida. Essa terça-feira em São Paulo teve frio e chuva. Será que continua assim? Vamos saber qual é a previsão do tempo para todo o país. Com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. A frente fria que trouxe chuva para o sul do Brasil e também para São Paulo já foi embora, por isso amanhã o tempo volta a ficar firme aqui em todo o sudeste do Brasil, tempo firme também no sul. Tem chance de geada nas primeiras horas do dia aqui nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Só no litoral de São Paulo que a gente continua com mais nuvens e pode ter aí uma chuvinha fraca em forma de garoa. Agora o frio continua sendo destaque, viu? Em Porto Alegre, mínima de apenas 8 graus e mesmo com sol, a máxima não passa dos 19. Mais frio ainda em Curitiba, com máxima de 17 graus. Em Belo Horizonte, madrugada gelada novamente, mínima de 13. Depois à tarde com sol, esquenta bem, chegando aí aos 27 graus. Capital Paulista, as temperaturas seguem amenas. Amanhã a chance de chuva é muito pequena, o tempo volta a abrir. Até quinta-feira o sol reaparece, máxima na casa dos 21 graus. Agora é por pouco tempo, viu? Até sexta vem uma nova frente fria que promete trazer chuva e mudar o tempo de novo. Por enquanto, a quarta-feira vai ser de muito sol pelo Brasil. O tempo fica aberto em todo esse amarelão, pancadas de chuva somente aqui do Acre até o Amapá. O tempo fica seco desde o Rio Grande do Sul até aqui pegando Rondônia, sul do Amazonas, do Pará, em áreas do nordeste do Brasil, onde o tempo continua aí um pouco mais fechado e com chuva sobre a faixa leste aqui da região, pegando mais uma vez o litoral da Bahia. A gente vai lá para Salvador, onde a chuva continua castigando aí a capital, né? Amanhã, na quinta-feira também, máxima de 29 e 27 graus na quinta-feira. E amanhã vai fazer sol o dia todo e máxima de 24 graus para os cariocas no Rio de Janeiro. Em Brasília, o dia começa com friozinho de 14, depois esquenta, chegando aos 27 graus, sol e calorão de 31 graus lá em Cuiabá. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Tchau, tchau. A Rede TV e o Facebook Watch se uniram para trazer conteúdo exclusivo para você. É o programa Histórias do Dia, que é exibido de segunda a sexta no Facebook da Rede TV. Lá você encontra vídeos de temas variados, como saúde, cultura, comportamento, curiosidades. Confere lá. Estudos recentes sobre a Covid-19 mostraram que o risco da evolução para a forma mais grave da doença é maior entre os fumantes. O poeta Frederico Barbosa, 59 anos, fumava até 3 maços de cigarro por dia. O vício durou 28 longos anos. Agora, em 2020, ele contraiu a Covid-19. Não ficou internado, mas a recuperação é mais lenta. Só que esse restabelecimento, essa convalescência está demorando muito. E está demorando, segundo os médicos, por causa do meu pulmão comprometido pelo cigarro. Frederico já parou de fumar há quase 17 anos. Mesmo sendo ex-fumante, o risco continua alto. Se eu continuasse fumando aqueles mesmos 3 maços de cigarro por dia até hoje, dificilmente eu escaparia ileso da Covid-19. Os especialistas lembram que os pulmões têm células de defesa que produzem um muco que protege contra a invasão de substâncias tóxicas, como vírus e bactérias. É nessas células que o coronavírus se prende e invade os pulmões. Fumantes têm os pulmões mais fracos. Isso facilita o desenvolvimento de inflamações.
Quando o coronavírus chega nos pulmões de quem fuma, encontra uma condição favorável ao seu poder de destruição. O vírus provoca trombose, que é a obstrução de pequenos vasos, que comprometem o funcionamento do órgão e também agravam a condição respiratória de quem fuma. É por isso que os fumantes são mais vulneráveis aos efeitos da doença. Em um estudo feito pelo Imperial College de Londres, foram analisados os dados de 2.400.000 pessoas que tiveram algum sintoma relacionado à Covid-19. Desse total, 11% eram fumantes e, entre eles, 14% tinham tosse persistente e febre, que aumentam o risco de desenvolver a Covid-19. O levantamento revelou também que a probabilidade dos fumantes terem diarreia, perda de apetite e delírio são 50% maiores. E o risco de ficarem internados é o dobro de quem não fuma. Naqueles pacientes tabagistas que têm já a doença pulmonar crônica como enfisema, a mortalidade aumenta em relação a não tabagistas em 88%, mostrando que quem fuma tem casos mais graves, quadros mais difíceis de tratar e mais risco de morte pelo Covid-19. Diagnosticado com a Covid-19, o jogador equatoriano Casares, do Atlético Mineiro, foi multado em R$130 mil pela Prefeitura de Lagoa Santa porque ele promoveu festas durante a pandemia. O meia Casares voltou a se envolver em polêmica. O equatoriano de 28 anos foi afastado dos treinos do Atlético após ter testado positivo para o novo coronavírus. O jogador está assintomático, mas só deve retornar às atividades em 14 dias. Há uma semana, Casares foi denunciado por vizinhos após promover mais uma festa na casa onde mora, em um condomínio de Lagoa Santa. Ele foi multado pela prefeitura em R$130 mil. Essa foi a terceira autuação dele por não respeitar o decreto municipal para prevenir a transmissão do novo coronavírus. No início do mês passado, Casares também foi flagrado participando de uma pelada com amigos em um campo de futebol que está interditado. O Atlético informou que irá apurar o caso. E se você quiser rever esta ou outra matéria do Rede TV News, inscreva-se agora mesmo no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora youtube.com/redetv. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite a todos. Até amanhã. Obrigado pela companhia. Boa noite. Até amanhã.